Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Essa promessa é para você. Ela se encontra em Romanos 8, no versículo 28. Você é e faz parte do propósito do Senhor. Todas as coisas cooperando para o seu favor. Deus tem um cuidado, Deus tem um zelo por você. E Ele tem agido de forma sobrenatural para que lá na frente você cante louvor e glorifique o nome do Senhor. Amados, eu meditando hoje aqui e vendo assim, no céu tem umas aves de rapina e elas voam tão alto, mas tão alto. E aí me veio à memória a respeito da águia. E muitas vezes, talvez você já tenha escutado tantas pregações a respeito da comparação da águia. E eu meditando a respeito da águia. E como nós somos como esta águia. Amados, e aí eu vendo aqui chama gavião, né? Uma ave de rapina que ela não chega nem aos pés da águia, né? Mas ele voa também alto e tem algumas características que a águia tem. E aí eu comecei a meditar a respeito da águia e comecei a observar o que o gavião faz. E aí eu disse, Senhor, o gavião faz coisas boas também, algumas até semelhantes, mas a águia é bem melhor. E aí eu comecei a lembrar do que a águia faz. A águia, ela voa muito alto. Ela procura um cume bem alto para fazer o seu ninho. Para colocar os seus ovos e ali chocar. Este cume bem alto, ele tem que ter não só uma altitude bem elevada, mas que não venha nenhum intruso, nenhum animal, alguma coisa que venha pegá-la de surpresa. Do qual ela possa ter uma visão de 360 graus do ambiente onde ela está. Ela está o tempo todo vigiando, ela está o tempo todo na retaguarda, olhando, observando. Quando não é ela, é o parceiro dela. Está ali, olhando, observando, se vem alguma ameaça. E ali ela põe os ovos e ali fica chocando. E o macho fica também, enquanto a fêmea sai para caçar, o macho fica lá, cuidando, guardando os ovos. E aí a fêmea sai, vai caçar e volta bem alimentada e fica lá chocando. Aí o macho sai e fica lá cuidando também na retaguarda. E quando os filhotes nascem, continua a mesma coisa, né? A fêmea sai, o macho sai também e vai trazendo alimento para os filhotes. Ele se alimenta e depois caça mais e traz para os seus filhotes. Aí a fêmea sai, voa, come, se alimenta e depois traz o alimento para dar aos seus filhotes. Mas chega um certo tempo que os filhotes já estão com as asas. E aí os filhotes ficam brincando
balançando, balançando as suas asas. É o treinamento, é a fisioterapia para ativar a musculatura. E aí chega um momento que a águia percebe que o filhote já pode voar. E aí ela some e o filhote fica gritando atrás. E a mãe só de longe, só olhando. Aí ele dá o primeiro passo, fica na beirada do ninho. E ele morrendo de fome e a mãe lá olhando de longe. E aí ele arrisca voar. Mas ele não treinou voar. E é neste momento que a águia vê, quando ele vai voar, ela voa por cima dele. Porque se ele cair, ela pega. E ela muitas vezes precisa fazer isso umas 2 ou 3 vezes, até o filhote pegar segurança para voar sozinho. E o Senhor falando comigo a respeito disso. Ele conhece a sua fraqueza. O Senhor conhece cada limite seu. Mas para você avançar, você precisa se submeter a voar. Se precisa se submeter a fazer algo novo. O Senhor está com os olhos em você. O Senhor está olhando para você e conhece cada limite seu. O Senhor conhece cada situação que você é capaz de fazer. E cada momento que Ele promove para que você possa saltar deste ninho, é porque Ele sabe, tem certeza que você é capaz de realizar. O filhote estava com fome, o filhote tinha medo porque ele não conhecia, ele nunca voou, então ele não sabia como é que era. Mas algo dentro dele, que era o instinto dele, dizia: pula e bate as asas. Eu quero estimular você, eu quero alertar você de que você nasceu para vencer. Esse é o instinto que o Senhor colocou em você, porque lá na cruz Ele conquistou a vitória e Ele deu para você, Ele deu para a sua igreja, Ele deu para mim. Ah, amados, quando eu vejo esse filhote batendo as asas, com fome, eu lembro de situações na minha vida que às vezes o Senhor dizia avance e eu dizia vou nada. E o Senhor só de longe, só olhando, disse: eu estou esperando você pular. E quando eu me via numa situação que eu dizia eu vou pular, as mãos do Senhor estavam lá para me segurar, se caso acontecesse alguma coisa comigo. Quando eu leio este versículo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera, amado, para o seu bem. Deus quer sempre o melhor para você. Ele traçou um projeto para você. E esse propósito e este projeto que o Senhor tem para você, quando você entra na boa e perfeita vontade dEle, amados, é só sucesso. É certo que no meio do caminho pode até haver alguma coisa para fazer você ou desistir, ou se cansar, ou então em desacreditar que aquilo é a boa e perfeita vontade do Senhor. Mas quando você coloca a motivação à frente dessas situações que faz você perder e fica olhando que o Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor tem cuidado de tudo e Ele pode realizar tudo através de mim como testemunha viva e verdadeira, Ele faz isso também com você. E aquela águia, quando o filhotinho, quando descobre que ele já pode voar, ele ainda fica um tempo com seus pais.
até aprender a caçar, até aprender a sobreviver. Mas, amados, chega um tempo que a águia mãe e a águia pai, eles precisam se renovar. Aí eles se afastam, vão para um cume de novo, bem alto. E lá ele arranca todas as suas penas. Eu imagino essa águia arrancando todas as suas penas, o sangue lavando. Eu imagino. Depois de arrancar todas as suas penas e ficar tão vulnerável, amados, no frio, o calor, porque as penas elas não só servem para voar, mas também servem para proteger do frio e do calor. E também, amados, se tem sangue, chama alguns predadores. E até também alguns insetos que também se aproveitam, tais deles como formiga. E ele fica vulnerável, mas não é o bastante. Ele começa a arrancar as suas garras, uma por uma, tan, tan, tan. E eu imagino a dor e imagino como aquilo é difícil para ele, porque as garras são as armas que ele faz para ele caçar, para ele se alimentar. E ele arranca também as suas garras, uma por uma, com o bico, tan, tan, tan. Eu imagino como deve ficar dolorido os seus pés, inchados, sangrando. Ele arranca também. E logo em seguida, ela bate o bico na pedra com toda a força, até deslocar o bico e ficar sem bico. E eu penso assim, eu disse, meu Senhor, como eu preciso aprender com essa águia. Porque muitas vezes eu não quero abrir mão. A gente não quer abrir mão para a gente não ficar vulnerável, a gente não quer abrir mão das penas, das garras que faz com que a gente possa caçar e muito menos o bico. Como é que eu vou me alimentar? E essa águia, ela fica semanas ali, naquele processo. E é um processo de amadurecimento, de fortalecimento. É um processo que traz um renovo tão grande para aquela águia. E quando ela menos espera, começa a nascer as penugens. Daí a pouco começa de novo a nascer uma nova pena. E há estudos que dizem que essa nova pena, ela é uma pena mais impermeável do que a outra. E ela é, os estudos dizem que ela é mais, ela é mais, como é que eles dizem assim, tipo assim, ela é mais rápida ela tem mais, ela alcança maior velocidade o empuxo do vento, alguma coisa assim. E as garras nascem maiores e mais afiadas e mais fortes. E o bico bem mais forte. E que quando tudo nasceu as garras, nasceu o bico e as penas se formaram todas, ela começa a bater as asas ali naquele canto. E amados, que quando ela dá o primeiro voo, ela dá um voo e diz que ela fica assim arrodeando, diz que é bem alto, bem alto, diz que ela nota que aquele tanto que ela era acostumada a andar naquela altitude, quando ela menos espera, ela está voando o dobro de altitude. E eu fico imaginando o tanto que ela, a amplitude de coisas que ela pode enxergar mais. E eu disse, Senhor, perdoa-me, porque muitas vezes eu não quero abrir mão, nem de uma pena, quanto mais de todas as penas. Perdoa-me, Senhor, por também não querer abrir mão de nenhuma garra,
porque eu não quero abrir mão de alguns confortos. Senhor, perdoa-me porque também não quero abrir mão do bico. E o Senhor não quer que você abra mão de coisas que Ele tem propósito para você. Ele quer que você abra mão da sua vida para dele. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Ele sabe. E ele vai falar para você. Ele vai falar para você de forma que você vai sentir que o Senhor quer. Ah, hoje eu não vou fazer mais assim porque o Senhor tocou meu coração de fazer diferente. Isso é arrancando as penas. Ah, antes eu agia assim, antes eu fazia assim, mas hoje eu não faço mais. Você sabia que é arrancando as garras? O Senhor quer fazer você para voar longe. Sabe por quê, amados? Porque Ele quer que a sua amplitude de visão seja de acordo com a altura que você voar. Você nasceu para voar, você nasceu para vencer. E todas as coisas vão cooperar para você, porque o propósito do Senhor é fazer realizar a vontade dEle em você. Enxerga as coisas quando você estiver em uma altura, que hoje é essa altura, amanhã você queira subir mais um pouco, e amanhã mais um pouco, e amanhã mais um pouco. É uma decisão sua de subir cada degrau. É uma decisão sua de querer elevar os seus horizontes. Mas a vontade é do Senhor que vai colocar em você. Ele tem propósito, Ele tem planos para você. E esses planos são maiores do que até os seus. Os propósitos que Deus tem para realizar na sua vida, talvez nem na sua mente você chegou a pensar e imaginar. Mas não vamos ficar resumindo só naquela coisa pequena e daquele jeito. Vamos nos renovar como a águia. O carcará, ele não é como a águia. Ele não se renova. Ele nem arranca as suas garras, ele não arranca as suas penas e muito menos o seu bico. Mas ele voa alto também. Ele tem algumas características que a águia tem. Mas ele não consegue voar alto. E uma das coisas mais lindas que eu vejo é que existe um animal que é tipo o condor. Ele é uma espécie de condor. E ele, às vezes, quando vai brigar com a águia, e às vezes quer matar a águia, sabe o que é que a águia faz, amados? Pega esse condor, que é quase do mesmo tamanho, são duas aves distintas. A águia não faz nada, ela fica já morrendo. Sabe o que é que a águia faz? Só sobe. Sobe, 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 sobe. O condor fica morrendo sem fôlego. E o que isso leva como lição para mim, para você? Se alguém está fazendo mal para você, sobe em oração. Sobe em oração. Entra em oração, porque quanto mais você entra em oração, mais você sobe. Mais você sobe, mais você sobe. E aquele mal e aquelas coisas, aquelas circunstâncias que aquelas pessoas estavam fazendo para você, elas vão perdendo a força, elas vão perdendo a força e o Senhor vai crescendo em você. Não deixa o mal te atingir. Mas pega este mal e sobe, e voa, e voa, e voa, e voa, e voa. Por quê? O condor, ele não consegue voar tão alto como a águia e ele vai perdendo as forças. Assim eu digo para você hoje, amado. Quanto mais você subir em oração, quanto mais você subir no conhecimento da palavra de Deus, quanto mais você subir em comunhão com o Senhor, mais as coisas vão perdendo a força. É certo que elas vão vir atacar você, você não está livre disso, mas em todas as coisas o Senhor te tornará mais que vencedor.
porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E o Senhor te ama. Ele morreu por você. Creia nisso. E se Deus falou a você hoje neste vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve também no vídeo, amado, para te conhecer. Deus é fiel e Ele quer realizar a obra dele em você. Que o Senhor te abençoe infinitamente mais do que você possa imaginar. Até outro vídeo. Que Deus abençoe e um forte abraço.